Para mudar, Deus viu. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, me matriculei na universidade, mas comecei a escrever peças sobre justiça, então, contra as ditaduras na América do Sul. Contra isso, sempre vinham 2 gatos pingados, mas gostavam porque era para as consciências, vai lá. E em certo momento, Deus viu isso, disse que quem bate será aberto, quem procura, encontra. Fui até mesmo ao Padre Pio, demônios como se não houvesse amanhã. Finalmente, em 3 de dezembro de 2000, entro nesta igreja, graças a Lili, a pastora Lili, e desde então Deus me disse, bem-vinda à casa. Vou lhes dizer apenas uma coisa, ao lado da nossa casa tem uma igreja evangélica, com as mulheres ainda usando lenços, assim, idade média, 80 anos. E eu dizia para minha mãe, não sei o que vou fazer da vida, mas aqui eu nunca vou entrar. Nunca vou entrar numa igreja assim e, de fato, quero convidar vocês que são sensíveis, um pouco precoces, que se sentem diferentes dos outros. Deus usa qualquer pessoa de qualquer maneira e faz sempre a diferença. Tchau. Depois me ligam e dizem, tem essa reunião, nós oramos uma noite, começo a orar e vejo que essa garota começa a tremer. E eu, como venho da América do Sul, conheço muito o mundo espiritual, digo, meu Deus, essa está endemoniada. Então, como ela estava endemoniada? E eu percebia que era uma coisa muito pesada, porque via aqueles olhos muito assim. Digo, vamos nos ver amanhã para essa oração, e oro e levo comigo a pastora Diana para orar por essa garota. Fizemos 5 horas de libertação, dia 1, dia 2, dia 3. Essa garota tinha espíritos de sedução, ela nos contava. Pensem que, além disso, ela era formada em pedagogia e psicologia. Então, não era alguém que não pensava. E ela tinha sido consagrada quando era pequena e ela dizia assim, imagina, eu olhava para um homem e ele já estava na minha cama. E às vezes ele acordava e me perguntava, o que estou fazendo aqui? Porque o mundo espiritual é muito estranho. Um espírito de sedução realmente atrai pessoas. Obviamente, aquelas que já têm lacunas nessa área. E às vezes essas pessoas acabam fazendo sexo com quem quiserem. Então eu oro por essa pessoa, o pastor Diana, imaginem só, essa garota era muito jovem. E enquanto orávamos, ela fazia movimentos como se estivesse na cama com alguém pela casa. E me lembro do pastor Diana assim, meu Deus. E eu não sabia se ria ou se orava pela moça, porque o pastor Diana estava daquele jeito. Era a primeira vez que eu via uma pessoa endemoniada. Aliás, é uma coisa um pouco peculiar. Então estávamos orando assim, e de repente chega a colega de quarto dela, a ateia, e vê aquela cena, era a garota que dividia o quarto com ela, e era a Pazângela, a Orângela. Então, na época, eu morava com a minha amiga no mesmo apartamento. Era uma amiga de infância minha. Aliás, porque quando vim para a Itália, ela estava lá e alugamos esse estúdio. Eu estudava, fazia a minha vida e via ela sempre se transformando. Eu a acompanhava e quando ela foi a uma igreja em Roma, eu disse para mim mesma, eu te acompanho porque eu não preciso, mas eu te acompanho, imagina, eu não preciso. E quando o pastor veio pela primeira vez, que éramos pequenas, tínhamos macarrão, eu tinha 26 anos, você não, eu tinha 28 e você 26. Ele começou a orar por essa minha amiga e eu, tudo bem. E ela começou a orar bem aqui com a Bíblia, a expulsar esse demônio e eu, tudo bem, tudo bem. Então, depois de todo esse tempo, foram 7 horas a noite toda, e eu assim, petrificada, ela orando e expulsando esses demônios, muitos com a Bíblia. Eu fiquei fascinada, fiquei encantada. Como assim? Com a Bíblia isso obedecia. Então no final ela me pergunta, você quer aceitar Jesus? E eu simplesmente disse, eu desse lado não quero ficar, então não conheço esse Jesus, mas eu quero. Essa foi a minha conversão. Pensem que naquela época ela estava namorando um rapaz napolitano, ou seja, um jovem que era natural da cidade de Nápoles, na Itália.
E eles, enfim, meio que moravam juntos, não eram crentes. Ela se converte e diz: Deus falou comigo, não posso ficar com ele, vou deixá-lo. E ela literalmente o deixou. Ela disse: eu não posso dormir com ele, vou deixá-lo. E ela o deixou. E eles se tornaram amigos. Mas ele ia à igreja, só que está vendo a porta? Durante um ano ele vinha, ficava parado à porta e dizia: tenho que ficar aqui, porque quero me sentir livre para ir embora. Mas ele sempre vinha, ou seja, estava sempre à porta. E eu pensava: eu sempre posso ir embora. E um dia ele me liga e diz assim: obrigado. Acho que estou pronto para me converter agora. Me conte um pouco sobre isso. Oi. Bom, de qualquer forma, esta é a semana do nosso 26º aniversário de casamento. Conversei com ela durante 4 horas. O único quarto disponível era o infantil, na Viale Ligúria. Eu já a conhecia da Viale San Gotardo, mas naquele dia me converti, porque finalmente me apresentaram, como sempre digo, a um Jesus sem barreiras, um Jesus sem muros. E eu disse: no final, se você realmente me promete que esse é Jesus, eu também quero. Aqui estou, já se passaram apenas 29 anos. Depois, pessoal, ele fumava e fazia assim. Eu até deixo os cigarros para você, mas ele diz não. Eu também os guardo em casa porque não quero ser daqueles desesperados que ficam por aí procurando cigarro. Não, isso, depois que aceitei Jesus, ela me faz essa pergunta: faça algo que você ama por Deus. Bem, pensei um pouco e disse: tudo bem, o que é? Eu fumava 2 maços de Marlboro por dia, mas de manhã era o meu melhor momento. Eu fumava até 10 cigarros da manhã até 1, 2 horas quando eu almoçava. E eu disse: olha, aqui estão os cigarros, mas te prometo que a partir de amanhã não fumo mais. Mas quero mantê-los comigo, quero ser mais forte do que esses cigarros. Foi a primeira vez que realmente ouvi a voz audível de Deus. Já era o 4º dia que eu não fumava e comprava balas. Na época eu trabalhava no Straviche, um restaurante muito famoso. E estava no horário do almoço, eu e meu ajudante de cozinha estávamos juntos e ouvi exatamente essa voz: mas se você terminou de ser escravo dos cigarros, quer se tornar escravo das balas? Eu me virei, não tinha ninguém, então disse: tem alguém aí, Raci, você me disse alguma coisa? Ah, não, chefe, não falei nada, então entendi. Mas você gosta de balas? Sim, eu te dou de presente. Mas pensem que ele se converte depois desse tempo, então já fazia muito tempo. Ela já orava por um marido cristão, como quem diz: deixei ele, já estou orando para que Deus me dê outra pessoa. E eles tinham se tornado amigos, ele se converte. Depois, acho que 1 ou 2 semanas depois, o amor volta ao coração deles, assim, ela volta a amá-lo. Deus o manteve adormecido por um tempo e depois eles ficaram 2 anos sem estar juntos e então se casaram. E estão casados há 26 anos nesta quinta-feira. Pronto, deem uma salva de palmas para eles. E assim, nós podemos dar a volta e contar, por exemplo, quem recebeu uma cura de Deus no Silamano. Olhem ao redor, há pessoas aqui que podem contar histórias de curas. Eu sou o primeiro e muitos outros também. Quem teve o casamento que estava prestes a acabar e ao invés disso foi restaurado? Olhem, sinceramente, Deus é um Deus maravilhoso. Amém. Também há pessoas que quase tinham desistido de seu chamado, sabiam que deviam servir a Deus, mas por vários motivos tinham desistido. Mas chegaram aqui e Deus falou com eles. Uau! Bom dia. Surpresa, eu não esperava por isso. Sim, estávamos passando por um momento difícil. Estamos aqui na Itália há 21 anos. Viemos para servir a Deus. Deixamos uma terra linda como a República Dominicana. Fazíamos parte da liderança lá. Um chamado que Deus me fez logo que me converti.
No momento certo, nos mudamos e servimos a Deus em outra igreja. Mas sentimos que havia algo mais, que precisávamos dar um passo além. Deus havia falado comigo numa época em que fui operado 4 vezes, perdi 40 quilos e Deus me disse, a mais, a mais. Numa sexta-feira, com outro casal de amigos nossos, decidimos agradecer. Frequentemente íamos a Milão. Nós morávamos na província de Novara e dissemos sim, já conhecíamos a igreja Sauno, eu conhecia o pastor Rosselli, mas tinha conhecido o pastor Giannone, quando ele ainda não era pastor de outros da Cielo Jesus, e decidimos ir. Eu estava sentado com minha esposa e toda a minha família ali no meio. Luigi, para quem o conhece, era muito pequeno, meus filhos eram adolescentes, e naquela vez o pastor desceu como hoje. Ele se aproximou de mim e começou a me dar uma palavra de conhecimento, uma profecia, estava confirmando que era o tempo de seguir em frente, que havia mais. Ali começou o nosso caminho com a Sabal, estamos muito felizes, já fazem 12, 13, 14, 12 anos que estamos nesta igreja maravilhosa. Os pastores foram consagrados, começamos com isso, começamos com um pequeno grupo em Novara, depois aconteceu aquele diocese, nos mudamos para Milão, abrimos um live depois de um ano, fizemos um live com o Pastrozzi na casa dele e estou tentando correr. No final, nesse live, éramos 4 pessoas naquele momento, agora somos pastores de um campus, temos 6 lives sob nossa responsabilidade, chegamos a 100 pessoas que estamos guiando e viemos ao Senhor por isso. É maravilhoso porque o Evangelho transforma a vida das pessoas. Amém. Também há pessoas que chegaram aqui em um momento muito difícil de suas vidas porque quiseram se mudar para servir a Deus e começaram a se alimentar no nosso banco alimentar, vinham aqui pedir. Vocês sabem que a igreja alimenta mais de 300 pessoas, então vinham aqui pedir ajuda a Deus e a nós. Gil, onde ele estava? Ele foi pegar alguma coisa. Giovanni vinha, pedia do banco alimentar, vinha todo mês para sustentar sua família e então Deus começou a lhe dar uma ideia para um negócio e hoje ele é um empreendedor e está falando de Jesus e dos empreendedores. E assim teremos muitas histórias, digam comigo, muitas histórias. E vocês fazem parte disso, então agora vamos nos levantar e abençoar a Deus por todas essas histórias maravilhosas. Dizem que os pastores fazem todos se levantarem para parecer que está acabando, mas ainda não acabou. Agora quero apenas mostrar para vocês, enquanto isso, como esses 3 garotos, sem saber para onde estavam indo, mas com muita fé, como Deus os usou. Olhem quantas coisas, quantas áreas diferentes existem hoje em dia em nossa igreja, na nossa comunidade. Olhem o que nasceu. Negócios, escola missionária, projeto humanitário em todo o mundo, Rescue Life, escola de treinamento missionário também, movimento evangelístico, serviço de ordem, acolhimento, Identity. É um curso para pessoas que têm problemas de identidade sexual. Nasceu um festival internacional de cinema cristão, um ministério com as famílias e com as crianças, um ministério só para os pais, uma escola que vai até o ensino médio, um movimento de captação de recursos para conseguir dinheiro para investir, um movimento social, Freedom Life, para pessoas que têm problemas com álcool, mulheres sem maquiagem, testemunho para mulheres mais velhas, uma editora, várias livrarias, um movimento de oração, um movimento só com homens, um sábado international que é tipo uma tradução para todos os idiomas, porque estamos na Alemanha, na Suíça, no Peru, na Colômbia, no Brasil, nos Balcãs. Depois tem a equipe de produção com o pastor Júlio, fizemos discos e muitas coisas maravilhosas. Holy Cleaning são as pessoas que limpam as igrejas em toda a Itália. Outro movimento que se chama Aware, a parte artística. S139, a parte dos escritores, dos filmes, da dança, do bem-estar, artes visuais. Tem até uma galeria de arte aqui perto de Milão, perto de Biella, Sabot Academy, mídia. Tem o projeto nas escolas e universidades, fundado pelo pastor Steph, Movimento de Pureza. Depois tem toda a parte de eventos e missões em muitas nações do mundo. Quem sabe nós trabalhamos por muito tempo, até agora, com a guerra na Ucrânia. Antes mesmo do governo italiano, nós estávamos na Ucrânia trazendo 6 ônibus de ucranianos para cá. O governo só acordou depois de nós.
Batizamos pessoas na Turquia dentro de uma panela de fazer macarrão, fundando igrejas lá. Começamos a primeira igreja no Marrocos, já com uma transmissão ao vivo lá, com missionários que estão indo, projetos no Afeganistão, projetos com crianças, projetos na Romênia, um novo projeto com escolas na Romênia. Tudo isso é graças a quem estava, a quem veio e a quem está chegando, porque nós vamos mudar a história religiosa desta nação, mas não faremos isso sozinhos. Há pessoas maravilhosas na Itália, há pessoas de fé, e Deus une os propósitos. Então, obrigado a todos nós. Qualquer coisa que vocês vejam, obrigado. Nós não temos o tio americano, pelo menos ainda não. Espero que mais cedo ou mais tarde algum tio americano nós teremos, mas nós o tio americano, mas temos o Deus que é universal. Tudo o que fizemos juntos. Precisávamos de cadeiras, compramos as cadeiras juntos. O chão onde você caminha, onde você se senta, tudo o que você vê é todo um povo junto que acredita e que juntos nós vamos em frente. Hoje nossos jovens começam o jejum deles para a Youth Conference e eu pensava e dizia que lindo. Agora esses jovens sobem sobre nossos ombros para fazer algo maior do que aquilo que nós fizemos. Porque o Deus da Bíblia é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus de gerações. Se Jesus não voltar antes, talvez estaremos aqui, não sei se com dentes ou sem, espero que com. Depois, nossos jovens que eram crianças estão criando seus próprios filhos. Não sei se Jesus voltará quando houverem os filhos e netos deles, mas uma coisa eu sei. Nós não podemos viver nossa vida apenas para trabalhar e sair de férias em agosto. É muito pouco. Tudo o que fazemos, fazemos por algo maior. Uma fé que impulsiona nossos corações. Um Jesus que ainda hoje cura, que muda a história. Não se trata apenas de ir à igreja, não sei se você entende. Trata-se de uma vida inteira transformada e uma vida inteira dedicada aos outros. Quer saber como economizar dinheiro com serviços de psicólogo ou psiquiatra? Pare de pensar apenas em si mesmo. Quando você conhece Jesus, começa a parar de pensar em si mesmo e a pensar nos outros. Nós vivemos na cultura do coaching. Eu sou bom, eu sou melhor, a melhor versão de mim mesmo. Esse é o mundo. Veja o que Jesus diz. Morra para si mesmo. Esqueça de si mesmo. Quando você se concentra nos outros, você começa a se sentir muito, muito bem. Porque Deus nos criou para dar aos outros, para viver pelos outros e não para vivermos para nós mesmos. E quanto mais você dá aos outros, mais você tem. Quanto mais você ajuda os outros, mais você cresce. A maneira de crescer é diminuir. É justamente o contrário, mas é e continuará sendo maravilhoso. Amém. Então queremos juntos abençoá-lo por um Deus de gerações. Senhor, nós te agradecemos. Até aqui já fizeste muitos milagres, mas isso é só o começo de algo sobrenatural. Nós acreditamos que nos próximos 2 ou 3 anos seremos mais de 5.000 pessoas só em Milão, porque há sede, porque as pessoas estão clamando. E eu quero dizer mais, eu creio que Deus também se levantará no meio de todos os jovens muçulmanos que estão aqui. Gente que o conhecerá, e eu estou declarando todos esses Maranzini para Jesus, porque são jovens que cresceram em uma cultura difícil, é verdade. Eles nos irritam quando ouvimos certas coisas. Eu mesmo às vezes quero quebrar a cara deles, mas eu sei que quando Deus entra na vida de alguém pode ser a pior pessoa. Aqui temos pessoas que trabalharam com a máfia, aqui temos pessoas que tiveram dinheiro sujo, traidores, gente que atirou. Ontem mesmo eu estava com um pastor que me contou quantas pessoas ele tinha matado em sua vida passada e depois conheceu Jesus. E ele me dizia, sabe pastor, o pastor da nossa igreja é Aleco. E ele me disse assim que ele trabalhava nessa coisa da polícia. Disse que em certo momento degolaram 2 pessoas na minha frente. Eu era um policial, já tinha matado muita gente. Mas a partir dali eu comecei a dizer, meu Deus, mortes demais ao meu redor. Ele disse, eu estava lá para me matar, para dizer que não queria mais matar nem ver ninguém morrer. E ali, quando fez isso, ele se lembrou da oração da mãe dele, que orava por ele e dizia, existe um caminho, se chama Jesus. E ele trocou esse gesto por uma oração, se você existe, obrigado.
E Deus mudou a vida dele e hoje ele tem uma história para contar. Quando você conhece Jesus, você sempre tem uma história para contar. Se você ainda não tem uma história para contar, provavelmente ainda não o conheceu. Você também pode dizer: eu fui à igreja, eu tinha um tio padre, não importa, porque quem o encontra tem uma história para contar. E hoje eu gostaria de concluir, além de agradecer a Deus, te convidando. Se você está aqui pela primeira vez, se já veio outra vez e ainda não tem uma história para contar, ou ainda diz: eu gostaria de conhecê-lo assim, se realmente a oração que eu fiz foi: se tu existes, então eu gostaria de te convidar a fazer essa oração. Se você nunca fez, mesmo que diga: mas eu acredito que Deus existe, não sou ateu, até o diabo acredita que Deus existe, isso não faz de você uma pessoa nova. Mas se você quer encontrá-lo, dê uma chance a Ele. Sabe aquela música, vamos tentar também com Deus, nunca se sabe? Eu digo, a gente sabe. Talvez quem cantou diga, nunca se sabe, mas eu digo, a gente sabe. Por isso, gostaria de te convidar, se você quiser fazer uma oração comigo, se ainda não tem uma história para contar com Ele, se tem muitas histórias, mas nenhuma com o céu, hoje eu gostaria de te convidar a entregar sua vida a Jesus. A Bíblia diz que Ele é a porta. E Ele bate como? Com um amigo que te convidou, com um filme, com uma palavra, com a Bíblia. Se você abrir, Ele entrará e começará a mudar a sua vida e reescreverá uma nova história. Ele tem uma nova história para reescrever. Veja, antes eu era assim e depois começa o melhor, porque o melhor sempre começa com Jesus. Eu gostaria de te convidar, se você quiser, se é a primeira vez, se já veio outras vezes e diz que gostaria de ter uma história para contar, a fazer esta simples oração comigo. Quero te convidar a deixar o seu lugar e vir orar comigo aqui na frente. Por que eu convido as pessoas a deixarem o seu lugar? Porque tivemos coragem de roubar, de trair, de mentir, de ficar com raiva. Porque não podemos ter coragem de dizer ao mundo, ao inferno, aos amigos, conhecidos e desconhecidos: hoje eu quero virar uma página na minha história. E eu quero dar uma chance a Deus de ser Deus. Se você existe, entra no meu coração. Então, se você quiser fazer essa oração, pode vir sozinho, pode pedir para um amigo ou uma amiga que veio com você te acompanhar e pode dizer a ele ou a ela: venha comigo fazer essa oração. Hoje eu quero fazer isso. Lembre-se que na Bíblia está escrito assim: hoje é o dia da salvação. Quando você sente essa palavra, nesse momento Deus está te chamando. Hoje é o dia em que as coisas podem mudar. Hoje é o dia em que a sua vida pode ser diferente. Hoje pode ser aquele novo começo que sozinho, sozinha, você não conseguiu fazer, criar. Hoje pode ser aquele momento sobrenatural que dará um fim, uma história e te permitirá escrever uma nova história. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia de levar a sério. Hoje é o dia de parar de brincar com a sua vida e de abraçar uma vida com a presença de Deus. Hoje é o dia em que Ele quer e pode transformar completamente a minha vida e a sua vida, porque Ele é Deus. E vejam, o céu não é um lugar para onde você vai quando morre. O céu começa aqui. Se você o conhecer, se você lhe der uma chance, hoje o céu entrará no seu coração. Hoje, mesmo no meio do caos, você começará a sentir a presença de Deus, que se chama graça. E a graça lhe dará força para fazer aquilo que até ontem você não conseguiu fazer. Quantas vezes você tentou ser uma boa pessoa? Amanhã eu vou melhorar, mas você não consegue. E então chega a graça de Deus. A graça é a força sobrenatural do céu que te ajuda a fazer aquilo que humanamente você não consegue fazer. A perdoar, amar, ir além. Então, se você quiser, se ainda está aí, se está aí lutando, pensando, vou ou não vou, não se preocupe com quem está ao seu lado. Venha por você. Venha trazendo o seu coração. Diante de Deus ninguém se apresentará com outra pessoa. Não haverá amigos nem familiares. Diante de Deus é você. Então quero te convidar a fazer esta oração comigo. Assim fechamos nossos olhos e não olhamos para ninguém. É entre você e o céu. E se você já fez essa oração e está aí no seu lugar, faça comigo. Eu te dou as palavras e você coloca todo o seu coração nelas. Eis-me aqui, Senhor Deus. Peço perdão pelo meu pecado. Pecado significa não alcançar o objetivo que você tinha para mim.
E eu hoje, neste lugar tão especial, que talvez nem entenda completamente o que vim fazer aqui, tive uma reunião com você e quero lhe entregar minha vida. Se você realmente existe, entra na minha vida, entra na minha história e reescreva essa história, porque há uma parte que ainda não conheço, há um caminho que ainda não percorri. E se é verdade que você pode fazer tudo o que diz que pode, então entra no meu coração, na minha vida e na minha história e me transforma. Eu escolho acreditar que há 2000 anos numa cruz, você levou minhas culpas e meus pecados e os crucificou ali. Então me dê a vida, Senhor. Ajude-me a ser a pessoa, o homem, a mulher que quero ser e que não consegui ser. O livre-arbítrio que me deste hoje eu coloco em tuas mãos e te peço, venha ser o meu Deus, o meu Senhor, e mude a minha história, como nenhuma pessoa jamais conseguiu fazer, nem com amor, nem com outra coisa. Eu te peço hoje, Jesus, entra aqui neste lugar, tu sabes de onde venho, tu sabes quem eu realmente sou, faz a diferença na minha vida, Senhor. Eu te peço isso em nome de Cristo Jesus. Vamos erguer as mãos para o céu e digamos sim a Jesus. Diga-me se você quer. Deus, eu estarei no meio dessa revolução. Deus, eu não quero ficar de fora. Amém? Digo as coisas como sou. Eu não quero. Fiquem fora da revolução do amor de Deus nesta nação.